Nós temos percebido nesses dias, isto por causa do tipo de trabalho que algumas pessoas fazem, que estão sofrendo algum problema psíquico por conta das dificuldades que têm, principalmente professores, irmãos e irmãs professoras também. E isso tem trazido muitos, ou levado muitos, a uma crise de ansiedade. Irmãs que ensinam nas escolas estaduais e municipais. E agora, então, por força da necessidade, elas não dão mais aula para as crianças, para os jovens, numa sala de aula, mas no home office em casa, elas ministram as aulas e as crianças ou os jovens nas suas casas participam, então, das aulas e assim por diante. Como o trabalho tem sido um pouco pesado para estas irmãs e as dificuldades também, e a modalidade de ensino trouxe a elas, assim, algum anseio, ou melhor, uma crise mesmo de ansiedade, que muitas são tomadas, e até de pânico. Isto, então, como tem acontecido com várias irmãs, tem sido feito um pedido de algumas irmãs, se Deus desse graça de transmitir algum conselho neste sentido, que tem abrangência não só também às professoras e professores, como também às crianças, aos jovens, adolescentes principalmente, e aos pais, porque agora os pais também ficam em casa e não sabemos ainda por quantos dias isto seguirá desta maneira. Mas enquanto nós não temos ainda uma solução para esta situação, sabemos que isso aí vai continuar desse jeito. E as irmãs pedem, então, algumas têm pedido, se Deus desse graça, de aconselhar como conviver com esta situação. A ansiedade, irmãos, é um problema que todo mundo tem. Ninguém é livre deste sentimento. É só a pessoa ficar numa condição onde lhe seja tolhida a liberdade de fazer o que quer ou de alcançar o que espera. E a pessoa com a pressa fica com ansiedade. Esperar um ônibus e demorar muito dá ansiedade. E qualquer coisa que tenha que aguardar, e ao nosso ver está demorando, nos traz ansiedade. E a ansiedade, irmãos, ela se desenvolve na pessoa e ela cria situações que, dependendo da gravidade que ela possa chegar, pode desenvolver na pessoa, irmão, uma situação de sofrimento muito grande. E até o pânico também. Temos casos de pessoas, nossos irmãos, que ficam, pelo pânico que se desenvolveu, ficam fechados no quarto, em um ambiente totalmente isolado, e fica com medo até da sombra, por conta deste grande problema que deve ser, sim, observado, irmãos, e cuidado pelos outros. Por aqueles que estão bem, não devem ignorar quando um em casa estiver nesta situação. Por quê? Porque na medida que a ansiedade ela se agrava, a pessoa desenvolve em si, irmãos, manifestações distintas e incontroláveis. Tem pessoas que chegam num ponto que ela passa a não tem mais controle emocional. E há pessoas que ficam até agressivas com isso. Por quê? Porque estão sob efeito deste mal que é o mal dos nossos dias. A pessoa que é calma, é tranquila, que enfrenta os problemas com cuidado e com naturalidade, tem menos dificuldade para enfrentar essa situação do que aquelas que naturalmente já são ansiosas. A pessoa ansiosa é inquieta. Os irmãos podem ver, às vezes até perto de nós, a pessoa que senta e não tem sossego, consegue ficar 2 minutos parada, fica batendo o pé, chacoalhando a perna, mexendo, e pega e solta, e mexe e levanta, e não sabe o que é. Por quê? Porque está sob efeito de uma crise
de ansiedade, que ela desenvolvendo pode levar, irmãos, a pessoa até a descontrole emocional a ponto de ficar isolada das pessoas, porque chega uma hora que ninguém quer ficar perto daquela pessoa, porque ela não se suporta, não se contém. E estas pessoas que trabalham hoje em home office, como o caso das irmãs que dão aula, elas estão sob efeito de uma pressão muito grande, irmãos, porque tem meta para cumprir, e tem as dificuldades naturais. Outras estão em casa, e em casa também elas têm os problemas normais de casa, tem a família também, tem o marido, às vezes o marido não contribui, também está ansioso. Os filhos também em casa podem estar na mesma crise incontrolável de ansiedade. Isso para nós que servimos a Deus, irmãos, são portas que se abrem para precipitar em nós um estado espiritual que nos leva a um sofrimento desnecessário. Então, algum conselho nesta parte poderá talvez ajudar. Se alguém tiver na sua casa alguém que está sob este efeito, ou esta crise de ansiedade, e também, irmãos, já com medo de tudo, a pessoa tem medo, toca a campainha, pronto, desarma o sistema dela, quer esconder embaixo da cama. Por quê? Porque ela está sob efeito daquela crise. Então, os outros não devem ignorar. A família que está bem, ajude. Outra coisa, e relevar também as manifestações das pessoas de casa quando estão assim. Porque se a pessoa relevar, então manifesta alguém que está sob essa crise, desse nervosismo, deste anseio. Então, a pessoa de casa não suporta, a revida, vira uma briga, uma contenda. Isso é direto, irmãos, acontece. Por quê? Porque o que está bem não compreende aquele que está mal. Então, quem não tem esse problema, louvado seja Deus. Procure compreender quem está sofrendo com isso e orientar. Porque isso tudo, irmãos, a pessoa pode aprender também, aos poucos, a desenvolver em si própria um controle. Quando a pessoa percebe que está no anseio, o anseio dá vontade de comer, abre a geladeira, aí olha, não achou nada que queria, o que achar na frente, primeiro come, bebe, por isso que engorda, por isso que se sente mal depois. Outra coisa que acontece, quando a crise está, irmãos, na sua evolução, pode desenvolver também algum mal-estar físico na pessoa. E a pessoa achar que tem doença, que tem isso, que tem aquilo, já pensa de tudo e leva a pessoa até num estado depressivo. Queridos irmãos, os dias que estamos vivendo, eles estão solicitando do ser humano muito mais do que ele é capaz de suportar. Até as crianças nossas. As crianças estão sob uma pressão tão grande que eles não suportam mais. E tem pai, e tem mãe, que são excelentes cobradores. Tudo que a criança vai fazer está ali no pé da criança. Não deixa, repreende, briga e forma um ambiente familiar dentro do lar, irmãos, de guerra. E sofre todo mundo desnecessariamente. Salomão, na sabedoria que Deus lhe concedeu, ele escreveu assim, que o homem, o ser humano, a pessoa que não governa o seu espírito, isto é, os seus sentimentos, é semelhante a uma cidade derribada e que não tem muros. Isto quer dizer, a pessoa que não consegue controlar-se nos seus sentimentos emocionais, que não consegue, ela é igualzinho àquele que não tem limite. Quem não tem limite, tudo serve. Por isso que acontecem coisas desagradáveis. Porque, irmãos, quando a ansiedade se evolui e parte para um desequilíbrio emocional, podem surgir até agressões físicas. E tem acontecido entre irmãos nossos. E até coisas que normais acontecem entre casais, mas uma situação dessa é potencializada pelo estado emocional daquele que está sob esse efeito. O que fazer então, irmãos? Primeiro,
Se perceber que está assim e não encontra caminho para um autoequilíbrio, não encontra como conseguir vencer esta situação que diariamente ocorre, procure uma ajuda de um profissional de saúde, da medicina. E ele saberá orientar. Começa com orientações, e depois, se a coisa não evolui, então parte para a medicação. Mas precisa de ajuda, irmãos. Mas quem está bem, ajude quem não está bem. Outra coisa, queridos irmãos, casais orarem juntos, chamar os filhos para a oração, isso tem um valor enorme. Acalma, a oração acalma os ânimos. Um abraço, um carinho, ainda que tome uma pedrada, mas suporta, vai com jeito, porque nós temos um tempo de vida, irmãos, tão curto, tão pequeno, que a gente levanta de manhã, quando vê, já o dia foi embora, muito rápido. E se nós não nos cuidarmos, queridos irmãos, nós vamos nos suicidando. Não é assim? Tem um médico aqui que está chacoalhando a cabeça que é verdade. Não é assim, irmão? Aí, nós vamos nos matando por nada. Se vai ver qual é o motivo, não é nada. E quem pende então para a bebida? Irmãos, aí ninguém segura mais. Por quê? Porque está sob efeito de um trauma que a pessoa carrega e vai alimentando a cada dia. Mas hoje, os irmãos que trabalham, principalmente professores, professoras, orem a Deus, procurem manter o equilíbrio emocional. Quando perceber que está excedendo os seus limites, levanta, dá uma volta. Se tem espaço, vai lá no sol, esquenta um pouquinho no sol, depois volta. Toma um gole de água, deixa passar aquele momento de tensão. Porque tem o seguinte, irmãos, quando a pessoa está sob este efeito e na evolução disso, o coração é que vai pagar a conta. Porque nessa crise de ansiedade muito forte, chega a hora que o coração, para poder alimentar o que o nosso organismo precisa por causa dessa crise, ele trabalha mais, a pressão aumenta, o risco de uma enfermidade maior é iminente. E as pessoas, por isso que tem muita gente que às vezes dá um infarto e logo pensa, o que aconteceu antes? Brigou? Discutiu? Não é assim? Passou algum susto? Por quê? Porque nesse momento, irmãos, o nosso organismo, os vitais, eles estão sob efeito de uma solicitação acima dos seus limites, que pode trazer... E outra, se dá um infarto e a pessoa partiu em paz, era a nossa hora mesmo. Mas se dá um AVC, não anda mais, entorta a boca e precisa depois de ficar numa cadeira de roda o resto da vida. Isso é horrível, deve ser terrível. Então, queridos irmãos, ninguém, por favor, pense que este conselho é uma agressão à vida particular das pessoas. Jamais. Isto é, segundo a palavra de Deus, irmãos, podemos dizer com certeza, um cuidado para que Deus nos ajude a podermos vencer as dificuldades que nós temos hoje. Nós temos que nos autoajudar e ajudar os que estão em volta de nós. Ajude as crianças. A criança também fica nessa situação, irmãos. Tem criança que corre, abre a geladeira, pega uma coisa e toma metade, joga o resto, daqui a pouco volta, pega outra coisa, pega uma fruta, pega isso, chega a hora do almoço, aí não quer comer, vira uma contenda dentro de casa. Lá se foi embora a paz. Nós devemos de buscar a paz e segui-la. E hoje o Senhor, irmãos, já desde manhã me veio isso, uma vontade de transmitir isso para os meus irmãos, para minhas irmãs. Recebo este conselho em nome do Senhor Jesus.